Olá! Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais impactantes já escritas, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. O que a gente vai ver aqui é uma análise profunda sobre o que é o sonho de uma revolução e a dura realidade do que muitas vezes acontece depois. Para a gente entender a força dessa história, é só olhar para essa citação aqui, na apresentação do livro. Ela já deixa claro, não estamos falando só de bichos numa fazenda, não. Isso aqui é uma alegoria, sabe? Uma alegoria poderosa sobre poder, sobre idealismo e, claro, sobre corrupção. Bom, vamos começar a desvendar isso. Tudo começa lá na Granja do Solar, que pertencia ao Sr. Jones. E para os animais, a vida ali era um ciclo sem fim de trabalho forçado e muito sofrimento. É esse o cenário que planta a sementinha da rebelião, sabe? O velho Major, que era o porco mais velho e mais sábio da granja, ele resume a vida de todo mundo com essas três palavras terríveis. Eles nascem, são explorados até não aguentar mais e, quando já não servem para nada, são abatidos. Uma realidade, assim, bem sombria, sem esperança nenhuma. E na visão do Major, a causa de todo esse sofrimento tem um nome: o homem. Ele é a única criatura que consome tudo que os animais produzem. O leite, os ovos, a força de trabalho, mas não oferece absolutamente nada em troca. No fim das contas, ele é um parasita que mantém todos na miséria. E aqui está a solução. O grande sonho que ele planta no coração dos outros animais. E não é só uma ideia, é um chamado mesmo, para ação. A mensagem é muito clara. O único jeito de ter liberdade e prosperidade é fazendo uma revolução para derrubar o tirano. E esse sonho, olha, não demora muito para incendiar a granja. A revolução acontece bem antes e de um jeito muito mais fácil do que qualquer um poderia imaginar. Tudo por causa de um simples descuido do Sr. Jones. Num ato de fúria e união, os animais, famintos, expulsam o Jones e os homens dele. É um momento de euforia total. Eles até mudam o nome da propriedade para marcar o começo de uma nova era. A granja finalmente pertence a eles. E aí, para garantir que os ideais da revolução nunca fossem esquecidos, os porcos, que eram os mais inteligentes, criam os 7 mandamentos. Era tipo a lei fundamental da nova sociedade, pintada bem grande na parede do celeiro para todo mundo ver. O interessante aqui é que, no início, esses princípios pareciam absolutos, sabe? Inquestionáveis. Mas aí, logo depois da primeira ordenha, que foi um sucesso, bem no auge da comemoração, surge uma perguntinha simples, quase inocente, sobre o que fazer com 5 baldes de leite fresco. E quando os animais voltam do campo, no fim do dia, a resposta é um silêncio bem estranho. O leite simplesmente sumiu. Esse é o primeiro sinal, bem sutil, de que a tal igualdade prometida talvez não fosse para todo mundo. Então, aquela euforia do começo começa a azedar que nem o leite que sumiu. A união vai se quebrando e uma nova estrutura de poder, bem discretamente, começa a se formar. A divisão fica bem clara. Enquanto os outros animais, como o cavalo Sansão, que era super forte e leal, se matam no trabalho pesado, os porcos assumem a liderança. Eles não pegam no pesado, mas dirigem e supervisionam, justificando isso com a inteligência superior deles. E quando os outros animais começam a questionar, ué, por que o leite e as maçãs são só para os porcos? Entra em cena o Garganta. Ele é o mestre da lábia. Com uma conversa muito persuasiva, ele transforma o privilégio num sacrifício e usa a maior arma de todas: o medo. O medo do Jones voltar. Isso aqui ilustra perfeitamente a luta pelo poder. A rivalidade entre os 2 porcos líderes, o Bola de Neve e o Napoleão, chega no limite. O Bola de Neve, que era o idealista, o herói de guerra, é expulso de forma violenta pelos cachorros que o Napoleão treinou em segredo. Com o rival fora do caminho, Napoleão simplesmente acaba com os debates e assume o controle total. Fim de papo. Com o poder todo na mão dele, a revolução entra numa fase bem sombria. As regras, a memória e até a verdade começam a ser distorcidas para servir ao novo líder. A primeira grande virada do Napoleão é anunciar que o projeto do moinho de vento, aquele que ele tanto criticou, agora vai ser construído. E o Garganta, claro, vem com uma explicação. A oposição do Napoleão foi só tática. Uma manobra genial para se livrar do perigoso Bola de Neve. Pouco tempo depois, os porcos se mudam para a casa do Jones. Os outros animais ficam meio desconfortáveis com isso, porque eles lembram de um mandamento específico que proibia dormir em camas.
Mas quando eles vão lá checar na parede do celeiro, descobrem que a memória deles estava errada. A regra foi alterada, bem sutilmente. Adicionaram com lençóis no final. Então, o ponto crucial é esse. As leis que antes eram sagradas agora podem ser reescritas para justificar qualquer privilégio dos porcos. Quando uma tempestade violenta destrói o moinho, o Napoleão precisa de um culpado, e rápido. E ele aponta o dedo, claro, para o Bola de Neve. A partir daí, tudo que dá errado na granja, uma chave perdida, uma colheita ruim, a culpa é da sabotagem de um inimigo invisível. Isso acaba unindo os animais, mas pelo medo. A manipulação chega a um nível absurdo quando o Garganta começa a reescrever a história inteira. Ele convence os animais de que o Bola de Neve nunca foi herói na Batalha do Estábulo. Na verdade, ele era um traidor trabalhando para o Jones desde o comecinho, distorcendo completamente as memórias que os próprios animais tinham daquele dia. E assim, a fábula de Orwell nos deixa com essa pergunta, uma pergunta poderosa e bem desconfortável. A história da Granja dos Bichos é um ciclo trágico que se repete e é um lembrete de que vigilância, educação e memória são as únicas defesas contra a corrupção do poder. Uma questão que, com certeza, ecoa muito além dos portões daquela fazenda.